Oi, Luffy! Oi, apartamento da Zizi. E a primeira coisa que me chama a atenção é esse quadro. Saber observar o que tem de maravilhoso na nossa cultura e no nosso artesanato, É né? aquela história, pinte a sua aldeia e ela será universal. A gente vê o reflexo, olha só, dessa produção com tomates. E lá, olha, são as minhas Seus bichinhos de estimação. meus bichinhos, que são as cabritinhas do Zé Coutinho da Paraíba. E cozinhar olhando pro jardim. É, você tá na fazenda, agora eu tô vendo aí atrás, tem até esse armário de fazenda. Tiradentes. E eu lembro Olha muito só. desse porquinho. Olha. Oi, é um quarto. Eu mudo muito, acho que todo mundo muda, né? É, Agora, e você olha é essa muito. cortina. Assim, eu tô muito apaixonado pelo tom de azul que você tá fazendo. A cada dia eu tenho aprendido tanto, né? Eu tenho treinado tanto através desse meu lema aí de estou tentando. Eu estou aprendendo tanto que tudo muda. Oiê, tudo bem? Olha onde que eu estou, gente, num dos edifícios mais icônicos aqui de São Paulo, que é o Louvre. E hoje a gente vai conhecer a nova casa da Zizi Carderari. Ela já é uma estrela dentro do canal, tipo, a gente já adotou ela como uma grande amiga do canal. E ela se mudou, montou uma casa toda nova, super diferente de tudo que a gente viu anteriormente. E eu vou lá conhecer agora e mostrar todos os detalhes. Mas antes, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais e também recebe vídeos exclusivos. Agora se prepara porque a gente vai dar muita risada e aprender muito sobre decoração com a Zizi Carderari. Vamos lá? Chegamos! Tananana. Olha, quando você já sai aqui no corredor e dá de cara com um monte de arte, você sabe que está na casa de Zizi Carderari. Olha a porta original do Louvre, gente. Olha que graça você poder... Aqui, restaurante Zizi. E olha a porta dela, né? Zizi! Oi, Luffy! Oi! Que bom te receber aqui no Louvre. Até que enfim, eu tô tão curioso. Sim, mas Que delícia. espero que... Não, tem tanta coisa que vai acontecendo quando A você vai casa- conhecer na casa nova, né? Você sabe que eu tô muito curioso pra conhecer a casa nova, né? Até eu. Porque ela vai mudando toda Ela vez. vai muito, muito. Mudou muito, assim, o jeito de... Você pode explicar Ah, tudo pra é. gente hoje pra Tem gente saber o que é uma outras- casa em movimento. É sempre assim, eu acho É. que a gente sempre está se reinventando. Mas se tem uma pessoa que se reinventa e a gente tem muita Olha, eu tô com um colar anos inspiração... 30 da Rose Benedetti. É Anos mesmo? 70, quer dizer, esse é anos 30. Lembra da Rose Benedetti? Que era super famosa nos anos 70. É, de joias. De E essa isso. camisa que Essa maravilhosa. camisa é incrível, que é toda com renda de birro. Gente, você é um e ícone. dá complemento. A Cecília, que é uma Que maravilhosa confecção. Olha essa mulher. Nossa, ela topou fazer. Maravilhosa. E aqui? Que tá eu bem adorei colorido. entrar de coração aberto, cabe mais gente. Eu ganhei da Fabiana Zanin. Ah, eu Aqui tudo é adoro grande. ela. Aqui eu ganhei, eu não lembro, assim, é um cara de... não lembro, que era de uma galeria, adoro essa obra. Aqui tem até os vizinhos. Lembra? Tem todas as obras do outro apartamento, né? Sim. A foto da Evelyn, a obra do Aldi, Isabelle Tuchipan. Que eu adoro ver isso, Eu. velho. E aí, gente, a gente tá no Louvre. Conta pras pessoas o que Bom. é o Louvre. Olha, foi incrível. Eu procurava um apartamento, que dessa vez eu queria morar e trabalhar. Não queria mais alugar um outro lugar, porque o meu trabalho mesmo é em Carmo do Rio Claro, é na tecelagem, né? Sim, E o na showroom tecelagem. Aham. poderia ser na minha casa. Eu sempre achei que eu posso morar e trabalhar. E esse aqui caiu assim do céu. E o Louvre, né? E no Que Louvre. é um dos prédios mais Mas eu devo ao meu icônicos. amigo Mário Almeida, que Maravilhoso. ele já morou 7 vezes no Louvre. Ah. Ele sai, volta, Não sai, aguenta porque ele e adora volta, ficar né? decorando. E Olha, a gente é vamos recebido por começar. essa tecelagem maravilhosa. Esses Essa é da são sua trabalhos, não, são trabalhos da minha professora de teatro, obra? da dona Nésia, que ela já é falecida, mas ela, assim, ela é a grande mestre de Carmo do Rio Claro.
Inclusive agora a gente fez uma homenagem, em julho a gente fez um encontro em Carmo do Rio Claro e fizemos uma homenagem para ela, foi super emocionante. Porque o que ela está falando, Que gente, é... vocês estão conhecendo a esse Zizi talvez pela primeira vez. Esse trabalho aqui é praticamente, assim, hoje a gente consegue se basear como referência, mas em poucos tecelãs consegue fazer, porque ela ensinou muito a gente, sabe? Muito. Esse aqui também mas é tem dela? coisa, não, esse é a Ilha do Ferro, que são os bordados Boa Noite, aqui são os pontos do Boa Noite, olha, que é pauzinho, furinho, furinho, pauzinho, a flor, né? Que aqui é o Boa Noite completo quando borda. Por que chama Boa Noite? Boa Noite por causa de uma flor, daquela flor que parece uma Maria Sem Vergonha, que dá muito por aí nos sertões, inclusive agora no sertão mineiro, que eu acabei de ir, em Carmo do Rio Claro, estava cheio de Boa Noite. Que legal. Vem ver esse trabalho da Dona já vamos Nessa. entrar aí? Ah, não, só não entra, depois eu te mostro, que aquele trabalho... Porque isso aqui, gente, para quem não sabe... Olha, isso aqui é uma obra de arte, tá, gente? Tá, aqui. porque não deu tempo, gente, eu tô... Mas eu quero apresentar você para as pessoas que ainda não te conhecem. A Zizi trabalha com tecelagem, é seu tecido esse, não é? Esse tecido tecido de uma Qual que é o seu Instagram para todo mundo conhecer? Meu Instagram é Estúdio Aveloz. Gente, olha só, você, se por um acaso você ainda não conhece, é tipo assim, como eu não conhecia essa pessoa até hoje? Porque a maioria do canal já é muito fã, mas eu tô deixando aqui o Instagram dela para vocês seguirem, porque vocês vão se apaixonar pelos tecidos, por todas as criações que ela faz, é a coisa mais linda, tá? Fica a dica. Agora nós podemos entrar nessa casa maravilhosa que o meu olho já tá fazendo curva. Porque aqui tem assim, ó, a gente pode entrar pra área íntima, vamos dizer, a gente já pode ir pro showroom. Vamos pra sala aqui. Vamos pra sala. Primeiro eu já quero entender por que você pintou desse azulão. Eu pintei porque eu quis tudo colorido aqui nessa casa. E olha que efeito que deu com a luz, que lindo, né? Deu. Maravilhoso. E esses penduradores que vocês estão vendo? Esses são da Ovals, o Elvos Revoltos. Que são umas bolas aqui de... Isso. Essa aqui tem tipo bola de... De bilhar, mas bilhar, essa é a inspiração. Né? Mas são os Elvos Revoltos. Esse quadro é do Mino Carta, olha só. Olha... Que lindo. E a porta do Louvre é maravilhosa. A porta original. Uma coisa importante para se falar aqui é que eu não mexi em nada, assim. Eu quis trazer o Louvre sem ofender. Sim. Sabe, tá vendo? A maçaneta é original. Porque a gente está restaurando. O Louvre, ele começou em 50, acho que terminou em 60. Foi um tumulto, né? Essa foi fase, bem essa fase de Brasília, né? De Brasília, né? Que o Artacho Jurado, esse era o grande sonho, ele já tinha feito vários prédios icônicos e o Louvre era assim o ápice e ele teve um grande problema, né, durante a construção do Louvre. Será que eu conto aqui para as pessoas que problema é esse de uma forma bem rapidinho? Eu acho legal, acho importantíssimo. Na época que começaram a construir Brasília, simplesmente não tinha mais tijolo, cimento, ferro, profissionais, não tinham pessoas, não tinham materiais para construir aqui, porque tudo foi mandado para lá. Então foi um caos nas construtoras, muita gente quebrou. Copan também sofreu com essa demanda época, de Brasília, né? Foi muito doido, a gente não Foi sabe, muito... Né? Mas vamos voltar aqui para essa casa. Tchararam. Oi, apartamento da Zizi. Que coisa linda. Olha esse quadro. Os móveis continuam os mesmos. Mas eu quero perguntar nos detalhes. Me conta aqui. Olha, eu acho essa obra aqui uma coisa assim apaixonante, que é o Tio Árvore. Ele é um professor de... Ele é de Atibaia, ele faz essas obras, ele não faz obras sob encomenda, inclusive ele ensina crianças, ele é um professor, ele é um artista que assina Tio Árvore, vocês podem procurar na internet, eu acho que tinha tudo a ver aqui, esse prédio, assim. E a primeira coisa que me chama a atenção é esse quadro maravilhoso. Esse quadro é maravilhoso, que veio Giovanni, que veio da loja do Maurício Arruda, da Mal. Que quadro mais lindo. Ele é maravilhoso. Gente, esse carrinho? Carrinho Paulo Alves. E aqui tem essa obra. Essa obra é do Clemilton, meu amado, legal. Da Ilha do Ferro. Eu amo Clemilton. Olha que incrível que é essa obra. Olha como ela é incrível. E aqui? Joelson Gomes, tá devidamente falado e acreditado. Que lindo. Lindo. Esse também é dele? Isso, Joelson. Uau, ele é de Recife, Gomes, você falou? De Recife, do Poço da Panela. O ateliê dele é no Poço da Panela, que é um bairro bucólico, assim, é um bairro nobre, tombado,
É chiquérrimo, porque estão as casas todas restauradas, bem legal. intactas, assim, dos anos 30, sabe? Tem casinhas, tem umas casas muito trabalhadas. Lindo. Ai, Tem que delícia. ir no Poço Tem da que ir. Panela. Fica a dica, hein, gente? Já quero ir da próxima vez que eu for São a Recife. as surpresas de Recife, né? Você tem que ir Que, muitas aliás, vezes aqui não para falta, Recife. né? Que tem muita... Agora aqui, gente, olha esse sofá. Você sabia que foi aqui que eu vi pela primeira vez o sofá Cine Boeri, que é igual o meu agora, só que o meu é laranja, e eu me inspirei em você. Esse sofá é bom, hein? É bom. Ó, Zizi, pra você ver, a gente vai nas casas, a gente se inspira para as nossas casas, e eu tenho um pedaço de Zizi agora em casa, que é lindo. Esse sofá é o máximo. Aqui, conta das almofadas, você ainda tá fazendo Essas as almofadas? almofadas são do Estúdio Aveloz. Né? Essa é uma renda renascença trabalhada de pesqueira lá também de Pernambuco. Olha, é um lugar lindo, que tem como tradição a renda renascença. Né? A gente fez quem fez esse trabalho na época foi o Antônio da Foz. Da Foz, né? Porque a gente fez essa inspiração aqui essa forma que é da bolsa do vaqueiro, sabe? Assim, é muito... Depois eu te mostro uma bolsa. E esses pontos abertos da Renascença. Isso é um tingimento vegetal. Você viu que a renda renascença agora tem IG? IG, né? Legal, né? Eu falei bastante sobre IG. E esse tecido é seu, do lado? Esse tecido é. Que, aliás, eu acho que Calma do Rio Claro também teria que ter IG, porque esse tecido a gente... se inspirou no quadro da Dona Nésia. Falei, Lídia, como é que a gente consegue fazer um tecido com aquela referência do quadro da Dona Nésia, né, que eu herdei? Aí a Lídia, com toda a sabedoria da nossa grande urdideira, desenvolveu esse tecido. Maravilhoso, tá vendo, né, gente? Vou deixar aqui Estúdio Aveloz de novo na tela, porque vocês têm que perseguir muito. Agora, por falar em perseguir, eu já vou sair correndo com essa mesinha. Que coisa linda, azul, toda de pedra. Essa mesinha, ela é um aproveitamento de pedra, também é da Mal, se não me engano, das meninas do Valor e Arte. E essa escultura, ela é de barbante. Eu fiquei apaixonada, porque Eudo José é um menino de 31 anos, que ele é do Piauí. Olha que lindo. Olha que contemporâneíssimo, que coisa maravilhosa que essa... Uau. Você, assim, é muito leve, olha, é toda... ela é encaixada? Faz de novo. Chama empilhamento. E é você da pode série fazer do seu empilhamento. jeito, Não, é uma arte mesmo. Olha que o cara é maravilhoso. Uau! Como que é o nome dele mesmo? É Ilo José. Ele é do Piauí. Do Piauí. Você está vendo como o Brasil é maravilhoso. E ele, olha que contemporâneo, ele é da Galeria Estação. Muito Mas assim, eu fiquei assim, eu acho assim, impressionante que tem de artista jovem nesse país, né? Não, e Brasil, de né? Brasil e com uma área assim, né, do mundo. Sim. Aí são as nossas cortinas. E essa cortina, gente, não tem jeito, porque toda vez que você coloca, eu tava no outro apartamento, tá aqui, eu fico muito apaixonado, porque olha só essa cortina. Que material que é esse aqui? É 100% algodão do Estúdio Aveloz, a gente tece e termina à mão com os entremeios. Lindo. É Igor José, posso corrigir? Que eu estou me dando branco. Como que é? Igor José. Tá aí, gente. Eu acabei de descobrir, assim, amei, estou apaixonada por ele. Eu preciso falar com ele. Descobrir novos artistas pra sabe, gente, tipo o Santídio, lá também do Piauí, o Santídio Pereira. Então são os caras novos, com uns artistas novos, trazendo suas raízes de um jeito super contemporâneo, é muito importante. Que é aquilo que você falou no outro vídeo que a gente fez, que é olhar para o nosso quintal. Sim. Aliás, eu uso muito isso que você falou sobre isso, saber observar o que tem de maravilhoso na nossa cultura e no nosso artesanato. É aquela história, pinte a sua aldeia e ela será universal. Ai, gente, essa mulher é uma inspiração. E olha como cresceu a sua... Nossa, olha o tamanho, é uma árvore, maravilhosa. Chama Ficus bengalenses, gente. Ela vai ficar enorme, é daquelas grandes que tem também. Aliás, as plantas se deram super bem aqui nesse apartamento. E não foram só as plantas, não. Você também tá com uma cara ótima. Você quer que eu abra aqui? Não, tá tão linda a luz, pode ser. E aqui a estantezinha que você essa estante, ela virou de um lado, virou do outro, e agora ela tá aqui. Acho que ela tá no lugar bom. Até você mudar de ideia. Não, mas essa ideia é do Aldi Flose, que é o cara. Ele falou assim, essa estante tem que ficar aqui. Eu falei, não vai caber. Eu fiquei discutindo. E coube.
Olha aqui, mais arte, seria um quadro torto, que depois eu ajeito. Ai, nossa, não. Olha eu falando isso pra quem? Pra Zizi. Nossa, justa louca aqui, ó. Essa colagem é maravilhosa, que é do Luiz Horta, Luiz Bueno Horta, que é um grande amigo, foi um grande amigo. Essa foto é do meu pai e do grupo do meu pai da igreja, da banda. Meu marido, Lívio Ranger, que fez essa foto. Eu acho incrível, né? Maravilhoso. Olha que lindo que tá esse canto aqui que eu passei na hora que eu cheguei, porque na hora que a gente entra pela casa, a gente vê o reflexo, olha só, dessa produção com tomates. É gente que tem, olha, você sabe muito o que não, faz, mas vai né, virar amiga? Molho, né? Vai virar molho. E tomate é fruta, né? Então, tomate é uma fruteira. Tomate é fruta e vai virar molho. E ficaram E esse é o tomate aqui. italiano que tá super madurinho, tá no ponto. Que delícia. Eu amo, eu aprendi, eu nunca esqueci, eu era bem, assim, há muitos anos atrás, antes até de fazer decoração, eu conheci uma cenógrafa, a Ninette Van Vushla, que ela era belga, ela morava aqui no Brasil, ela não mora mais, e eu fui numa casa, ela foi convidada para um brunch na casa dela, era super amiga do meu marido, e a decoração da mesa de centro dela era toda com legumes. Nossa, eu amei, ficou guardadinho no meu coração. E sempre que eu posso, eu copio a Ninette. Ai, tá vendo? Ninette era uma grande artista. Tá vendo? É isso, e você sabe que a gente copia eu bebi muito você. muita fonte legal, sabe? Por isso que tá tudo aí, né? E vem saindo. Fala para as pessoas sobre isso, sobre se permitir buscar referências durante a vida, sabe? Porque muitas vezes a gente fica querendo copiar o que o outro está fazendo e aí fica tudo igual. Como é que a gente tem uma referência, buscar referência no lugar certo? A princípio, identificação, né? É olhar, prestar atenção, é ouvir. Como eu tinha uns 18 anos nessa época, 18, 19 anos, então eu ouvia muito essas pessoas mais velhas, ouvia muito. Assim, até eles me elogiavam, que eu não era aquela novinha, porque eles tinham um pouco de preconceito, sabe? Falar, a novinha pelo menos ouve e não fica falando bobagem. E eu ouvia muito essas pessoas incríveis, que são, assim, são meus mestres, né, de profissionais. Mas isso que você falou é muito interessante, você bem novinha escutando as pessoas mais velhas. Isso é uma humildade, saber que essa vida vivida traz pra gente Eu era uma pessoa informações, recém-chegada em São Paulo, eu era uma pessoa do interior, era caipira, assim, eu tinha pouco conhecimento pela idade, pela formação, mas me interessava muito tudo. Eu sempre quis muito aprender, olhar, e eu queria muito essa estética, aprender, né? Ou seja, curiosidade e interesse é que faz diferença, ou já né? veio, que eu sempre arrumei casa, né? Tem essa coisa que a gente sempre fala, eu arrumo casa desde pequena, e é verdade, eu arrumo casa desde pequena, mas eu conheci pessoas muito interessantes. Olha isso aí, gente, que ensinamento. E, aliás, essa arrumação aqui tá linda, e esse espelho o quê? Garimpo? Olha que coisa mais linda que é esse espelho. Eu amei. Tá, agora me conta uma coisa. A gente vai conhecer sua produção aqui do lado, quer dizer, você trabalha em casa. Trabalho. E como que foi essa história de você conseguir fazer da sua varanda o seu escritório? Foi um achado, né? Foi um achado. Eu vim umas 3 vezes nesse apartamento e ele tinha uma decoração da pessoa que morava. Eu tive que vir 3 vezes para me achar, sabe, aqui no espaço, né? Inclusive o piso, queria falar sobre isso. A primeira coisa... Que é lindo, maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz, quando eu fechei o contrato, eu arrumei o piso. É assoalho de madeira. Que lindo. Essa empresa é incrível, eles restauraram com respeito ao então, esse piso é original restaurado? Eles restauraram com respeito. Como é que é o nome da empresa? Assoalho de madeira. Chama assoalho de madeira? Sim, eles reformaram isso aqui, fizeram. Depois você vai ver os tacos perobinha. Então quer dizer que eles era bem estragado. Antes de fazer qualquer coisa, isso eu assim, tem que. Antes de fazer qualquer coisa, quando você muda, aluga, compra, faz uma vistoria no piso. O piso é muito importante. A hora que não está com nada em cima. Porque depois uma trabalheira. Esse clarinho também é original? Sim, é original. Nossa, parabéns, aliás, eu não mexi nada nesse apartamento. Foi tudo restaurado.
E vem cá. E olha que luz linda! Você vai mostrar pra gente aqui que eu tô doidinho pra entrar no seu escritório? Vamos Pode? entrar. Tadadã. Olha que Então, ideia boa, gente. Ela transformou a varanda, que é enorme, no escritório. Que, aliás, essas mesas são Então, essas lindíssimas, mesas né? são super fáceis, baratas de fazer, que é do Marcelo, que é o... Ele faz... eu posso depois dar o arroba dele? Uhum. Ele faz montagem de feira. Eu falei, Marcelo, não quer criar uns móveis para o showroom? E trabalhava com a gente na feira na Rosenbaum, na ABUP. Aí a gente desenhou, Marcelo e eu desenhamos. E falou, vamos usar a palhinha, vamos usar a palha Olha que indiana. ideia boa, porque você vê que ele faz móveis de feira. Dá pra ver aqui que É bem a madeira mesmo. mais barata, né? A gente não podia, na Sim, verdade, eu não sim. podia gastar, né? Não tinha como. Mas não é porque você não pode gastar que você não vai fazer algo Não, incrível. você vai fazer Esse fica o incrível, ensinamento. olha só, com palhinha indiana, olha só. Aqui também é dele? É, tudo. Que legal, tudo gente, olha dele. lá todos os panos. O que você tem de novidades aí, gente? Olha, aqui Opa. nesse showroom, a gente só está atendendo o site. No site a gente vende pano de prato, passadeira, jogo americano. Vocês conhecem que quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou fã. E quem não conhece, vocês têm que conhecer o trabalho da Zizi com o Estúdio Aveloz, que é tudo tear manual, é artesanal mesmo, gente. É muito Mas com lindo super mesmo. fio, mas não, né? Porém, assim, da ênfase que a gente usa um fio... Só coisa de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Inclusive, a gente entrega tudo lavado, testado, pré-encolhido. Nosso tingimento é reativo, ou seja, não desbota. Então, aqui tem algumas peças que eu fiz só para foto, mas basicamente eu quero que esse showroom ele fique só para o dia a dia, sabe? E só o resto fica para onde? Panos de prato. Aí são as encomendas de roupa de cama que a gente está fazendo muitas casas. Gente, olha que lindo. E esse vaso azul, que coisa maravilhosa. De quem que é? Tiago Amorim, de Olinda. Uau! Ele é um grande artista. O Tiago me ensinou Tracunhaém. Se não fosse o Tiago, eu não conheceria Tracunhaém da forma que eu conheço, Lúcio. Que legal. Sabe, ele trabalhou lá, ele é um grande artista ceramista, ele faz bichos gigantes, assim, ele faz essa grande dimensão, assim, Tiago Amorim, Tiago né? Amorim, ele é maravilhoso. Vamos pesquisar, gente. Ele é um grande mestre, né? Essa cadeira aqui é do Paulo Alves. Essa é Paulo Alves, e lá, olha... São as minhas seus bichinhos de estimação. Meus bichinhos, que são as cabritinhas do Zé Coutinho da Paraíba. Que amor! E aliás, esse jardim tá maravilhoso. Tá, olha ele ali. tá formoso, né? Tá vendo o Aveloz? Isso ali que é o Aveloz? É uma espécie de cactus, não é? É uma espécie de cactus. Aliás, um porteiro aqui o seu Pedro, que trabalha aqui no Louvre, ele falou, dona Zizi, tem as pessoas, dona Isildinha, né, meu nome inteiro, as pessoas que falando Estúdio Aveloz, é Aveloz mesmo? Porque desde que eu cheguei da Paraíba, 40 anos atrás, não ouvi esse nome. Olha. Eu falei, a Veloz, mas porque lá era tudo cerca viva. Eu me lembro de quando eu ia na escola, passar assim, no caminho, pelos Avelozes. É isso daqui, gente. Ele ficou assim, intrigado, sabe? Assim, que ele nunca mais tinha ouvido falar. Foi uma memória afetiva para ele, né? Olha que lindo aquele ali no chão também. Zizi, são tantos detalhes. Olha a cortina do lado de fora da cozinha. Posso abrir lá? Posso abrir? Ué. Eu não falei, gente, que vocês iam se apaixonar pela Zizi Carderari. Ela é maravilhosa. E cada vez que ela conta alguma coisa, a gente fica mais fascinado ainda com a história dela. Oiê! Ai, que legal! Olha que maravilha que é você morar no Louvre e cozinhar olhando para o jardim. Você tá na fazenda. Agora eu tô vendo aí atrás, tem até esse armário de fazenda. Eu vou chegar aí, hein? Pode ir aí? Pode chegar. Vamos lá na cozinha, gente, encontrar com ela? Quero saber o que vocês estão achando. Inclusive, aproveita para mandar uma chuva de amor para Zizi. E também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento de se inscrever para poder ver tantos apartamentos que eu vou mostrando para você pelo mundo. Vamos conhecer a cozinha? Tchan, tchan, tchan. Uau! Esse azulejo é original? Original, olha só. Olha o acabamento. Olha que lindo que é. É lindo. Gente, olha isso, original dos anos 50. Olha só este
azulejo. E eu lembro Olha muito só. desse porquinho, que tá demais. É do Aliás, eu sou Mackenzie. louco com essa estante aqui, ó. Ela é muito Ele é bonitinha. muito bom, né? De essa estante. livros, de tudo. Esse daqui veio de Tiradentes, né? É. É muito bom esse... Ah, lá tem uma obra do mestre Cunha. Olha que doida essa obra. É um filtro mesmo? É surreal, né? Chama La Periquita. La Periquitela. Ele é muito doido, o mestre Cunha, ele é... Muito bom, gente. Olha aqui que lindo que ficou isso. Isso aqui eu acho muito bacana. Olha, você coloca as obras de arte de uma forma diferente, olha. E essa pintura da cozinha? Eu tô querendo um pouco, sabe, menos, né? Menos, e ter os protagonistas, porque a gente começa, não que eu seja maximalista, mas eu gosto de muita coisa, mas eu tô sentindo vontade de ver, sabe, Dá melhor. destaque, né? Dar protagonismo para um outro, sabe? né? Aí vai mudando também. Eu também tô em fase agora de aprendizado. Olha que lindo que ficou o vermelho com o azul, tá super bonito. Agora... Aí tá aqui o micro-ondas. Agora, aqui a geladeira coube certinho. E como é que é ali dentro desse armário? Isso é uma coisa aqui, ó. Taranã. Olha. Oi, é um quarto. Que isso? Ai, olha, gente, pode você vir entra aqui dentro arrumar. do armário mesmo. Lindo e todo azulejado, né, Zizi? Tudo, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o Gente, acabamento disso. a gente não pode perder essa referência, né, Zizi? Não, acho... Nos dias de hoje. Olha que lindo, que fácil você fazer algo bacana de azulejar estoque. tudo, até, né? É uma experiência, né? E aí você tem um azulejo da época. E olha aqui, você tem umas linas aqui, né? A cadeira e essa mesa aqui. Essa mesa é o seu Fernando me deu, da Ilha do Ferro. Seu Uhum. Fernando, grande mestre, Fernando. Uhum. Ou seja, olha a passadeira que ela fez aqui. Passadeira também. é Estúdio Veloz. A gente está entrando, Olha aqui. a gente está entrando nessa área de tapetes. E agora, vamos lá dentro? Vamos, olha que Eu quero só perguntar aqui, foi proposital você pintar dessa forma, assim? Como que foi a história dessa pintura? Aconteceu e eu assumi. Mas como? Tipo, você não tinha tinta Não e foi tinha. faltando a tinta? Mentira, Não, sério? mentira. Eu acho que teve algum problema nessa parede, algum dia. A gente já tentou não sei quantas demãos e não foi. Eu falei, deixa essa mancha que vai ficar uma obra de arte. Eu amei, na verdade. Olha que doido. Que bom. Eu achei A que gente deu falou, deixa, porque tipo, parece assim um tomiotaque, né? Eu também gostei. Gente, aquilo lá tudo quadriculadinho. Aquele Muxarabi é Paulo Alves. Uhum. Esse aqui eu fiz questão, assim, quando eu tinha esse canto morto aqui, eu falei, olha, vamos então você fechar. mandou fazer isso Só que daqui. é um acervo, tá vendo? E aqui o banheiro? Vamos lá. Ó, aqui... Será que essa luminária é original? É. Mas ela tá com uma luz branca. Olha, o tapete é bom que a gente vê Esse direito. tapete... eu tinha que falar dos tapetes da companhia das fibras, porque eles são de Campanha, Minas Gerais, tá? Aqui é um resgate, um reaproveitamento de jeans, tá vendo? As auréolas. Gente, eu vou aproximar pra vocês verem. Um tear aqui. Que legal. Como é que é o nome deles? É Companhia das Fibras. E Depois são eu vou de te Minas mostrar Gerais? todos. São de Que Campanha. legal, que Acabei legal. de fazer esse trabalho lá com eles, e essa exposição, Que esse legal. encontro, né, lá em Carmo do Olha Rio que Claro. gracinha. Gente, E olha uma isso, palhinha, pô. né? Eu acho que eu até deixei esses textos que eu amo, que Eu amo esses é da Nequinha, Sim. a nossa Gente, aqui, o ó, nosso você fala, tronquinho. vou dar uma palhinha. É isso, você coloca uma palhinha. eu aqui, acho uma que palhinha dá ali. uma esquentadinha. A cortina assim, de novo a também cortina dá um de charme. Aham. Aí Ai, eu tudo tenho até lindo. uma Com a Iemanjá Iemanjá. Ficou linda. Aqui já é área de serviço, né? Uhum. E aqui foi uma reforminha que a Então gente você fez. reformou o banheiro. Reformei Uhum. com a Valoriarte. O que você fez? A Toda gente essa fez a bancada. gente colocou essa você sabe que eu sou bancada. fã da Valoriarte, né? Eu sei Deixa eu que- conversar olha com as como pessoas foi. aqui, ó. A Valoriarte que ela tá falando aqui é uma das marmorarias mais legais que existem e que a gente já trabalha há muito tempo, desde o meu primeiro apartamento. E agora chegamos aqui e vemos. Beijo, meninas, vocês são muito legais. Vou deixar aqui para vocês seguirem e conhecer, né, Zizi? Claro. Vou deixar aqui, ó, tá? Da Valoriarte, vocês têm que conhecer elas. E essa linda cuba essa de escolha. cerâmica também ficou linda, né? Essa Ficou. cuba é de uma amiga minha, da Paula Misorelli. Tá vendo, gente? Vai pegando os nomes aí, ó. Falei, Os eu não quero detalhezinhos. comprar uma cuba, né? Uhum. E aí, Você queria uma olha, peça e ficou de assim, arte, super ficou simples, lindo. simples, que eu falei para as meninas, olha,
É super simples de resolver, porque eu quero aproveitar os móveis que eu já tenho para colocar embaixo da bancada. Eu amei. Então, esse carrinho... Você pediu para aproveitar o que você tinha e fazer ó, só tá vendo de o carrinho? O carrinho pintado de azul. E aí você fez o link com azul, claro. Fiz o link. E aí aqui é um gaveteiro que eu já tinha também. Você acha que a dica para reformar um banheiro, porque aqui é um apartamento alugado. Para reformar um apartamento alugado sem ter prejuízo, assim, não ficar com dó. O que você sugere? Eu nunca tenho dó, porque também enquanto eu moro, eu sou dona, né? Sim. Eu acho que mas eu acho que essa ideia é ótima. Você trocou a pedra, que é importantíssimo, e aí você colocou coisas móveis embaixo, né? É isso. Eu gosto de coisas móveis, de poder mudar. Além de, porque não é só porque é alugado, eu acho que é porque eu gosto, sabe, de viver assim. Eu super te entendo. Que eu não gosto de coisas... fixas. Tão assim, previsíveis, né? Posso mudar pra cá? Olha esse quarto azul. Porque eu também não sou nada previsível, sabe? Eu mudo muito, acho que todo mundo muda, né? Agora, olha essa cortina. Não, olha essa cortina, gente, eu vou são 2 painéis, porque aí o Wellington, LM Decorações, isso eu preciso realmente falar, eles são maravilhosos. Que lindo. Mas esse aqui é tecido seu. Tecido do Estúdio Aveloz. E ela é de correr? Sobra. É de puxar. Na verdade, ela é de correr. Que linda que ficou. Ficou linda? Gente, você não tem limites nas suas criações de tecidos, né? Não. Nossa. Não, o tear não tem limite. E olha essa coleção, que vontade de chorar. Essa é do Achaninka. Amiga do céu, olha isso. Eu lembro quando você tinha uma oval dessa, eu já fiquei assim com o coração parado, agora com essas 3. Uau, que sonho. Esse São Francisco é Jackson Cristiano, do Piauí. Amei essa obra. Linda mesmo, ele tem uma expressão legal. Você falou da onde que é aqui? É Achaninka, a etnia Achaninka, é um povo indígena Achaninka. Como que você trouxe? Eu comprei naquela loja, faz muito tempo que eu tenho isso. Nossa. Eu sou apaixonada na Casa do Amazonas, que tem uma arte indígena assim... Ela linda, muito bem trabalhada. Agora essa cabeceira também ficou maravilhosa. Essa cabeceira a gente já falou do Vitor Moreira Leite para o Grupo Arte Nova. Ficou linda. E ela abre, se quisesse abrir? Não, ela abre. Não, ela abre, ela é solta. Tá, aliás, Lu, você tinha que ver para subir essa cabeceira aqui no Louvre. Porque ela não cabe, né? Não cabe, ela é muito pesada. Claro, ela é maravilhosa, essa cabeceira. Mas dá trabalho. Agora, sim, eu tô muito apaixonado pelo tom de azul que você tá fazendo. O que a gente está fazendo agora é aprendizado, né? A dona Nésia sempre falou que tudo é treino nessa vida. Sabe? Então, a gente está treinando, o tear vai ensinando a gente, né? Sim. E o que acontece aqui? Esse tom é um tom criado por nós, porque eu misturei 3 tons aqui para sair isso. Aqui, esse azulão aqui tem azul marinho embaixo, mesclado com outro verde Arp, que é um outro verde nosso. E essas gregas, esses bordados, é incrível isso. Incrível. Isso bordado é com um azul sertão, que é um azul que é o azul que eu queria trazer nessa parede, que virou essa obra de arte. Então, assim, Tomiotaki, me perdoe. Me perdoe. O Túlio, o marido de Ninete, que era o Túlio Costa, que ele era cenógrafo, ela era figurinista. Ele pintava muito bem, o Túlio. E ele fez uma vez, restaurou uma capela lá numa fazenda dos Matarazzo, na chácara São Francisco, aqui em São Paulo. E ele fez umas coisas a Leonardo da Vinci. E aí ele escrevia embaixo: Leonardo, me perdone. Adoro. Só agora eu me perdone. Olha aqui, e esse carrinho é do Paul, não é? Do Paul. Gente, você sabe que eu sou fã do Paul. O Inhalpa. Vou deixar aqui para vocês. E aí, enquanto a Zizi vai ali, eu vou pegar essa bolsa e vou dar uma volta. Gente! Isso aqui eu também queria apresentar essa minha amiga. Minha mais nova amiga ceramista, olha. Quem é? Que é a Lívia Amaral, do Estúdio Arp. Olha que coisa isso. Linda. É de cerâmica?
Gente, tão levinho, Não né? é especial? Especialíssimo. E ela tem umas outras, tem que conhecer o trabalho. É. E aqui você fez uma composição de tapetes, né? Esses tapetes são da Companhia das Fibras também. Uhum. E isso aqui é aquela fio reciclado de garrafa PET, que eu acho maravilhoso. Olha o tom que deu. Todo o processo, né? Lindo. E olha quantos tapetes, né, que tem aqui. Eu gosto de fazer sobreposição de tapetes. Isso eu gosto muito. Eu gosto de móveis que andam na casa, que eu posso colocar em qualquer... Né? E sobrepor. Eu gosto na casa, na roupa, sobreposições. Olha aí, gente, fica a dica, viu? Inclusive, vocês podem mandar mensagem para ela lá no Estúdio Veloz para ela dar dicas até de roupas. Não, agora não é por nada não, mas eu tô apaixonada nessa cortina aqui. Ela é mesmo. E vocês viram que ela já tá andando muito em Minas Gerais, assim como eu, que ela fala apaixonado né? Claro que é. Tô apaixonada lá, né? Não, olha isso, lindo, gente, essa mistura de tecidos. E agora, qual é o próximo quarto? Esse é o seu quarto, não? Esse é o meu quarto. Eu já falando que ia mudar para cá, já ia mudar pro quarto dela, então é outro quarto. Olha, essa aqui é a obra-prima de Anésia. Olha aqui no chão esperando. E esse quarto, que é um quarto de hóspedes, que um amigo meu fica aqui. Que é o Júlio. O Júlio Rosa, que aliás ele que é o mentor de todas as paredes dessa casa. Essa cadeirinha aqui é Ernesto Rauner, original. Pode repetir? Ernesto Rauner. Olha aí, original. Linda, né? Foi do Paul também? Não, essa veio do Toriba, do Hotel Toriba. É mesmo? Que maravilhoso. A gente restaurou algumas e essa tá aqui por enquanto. Ela tá indo para restauro, mas eu não sei se eu vou deixar. Não, para que você vai restaurar ela? Ela tem. Não ficou incrível esse cantinho? Esse quarto? Lindo. Gente, vocês estão amando, de verdade. Me conta, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô olhando pro espelho. Olha esse espelho, todo já no marcas o tempo e você deixou. Muito Deixei. Legal. Eu herdei. A cortina, olha. E a cortina é essa coisa mal acabada. Eu adoro. Sabe, lindo. quando você não... Sabe, fala assim, eu falo para as meninas que trabalham, né, para mim aqui. Gente, sabe aquele bordado mal acabado, sabe? É ele que eu quero. Sabe, não precisa Mas pensar muito. Mas isso é muito interessante. Porque não é mal acabado, é que acontece, assim, né, que você não precisa ficar... O que você está apresentando, o que ela está apresentando para a gente, é a possibilidade de a gente usar cortina como obra de arte em casa. Porque, na verdade, em vez de você ter só aquela cortina que é sempre lisa, sempre só muda o tecido, você começa a fazer intervenções nela, né? Na verdade, então você, olha, é oportunidade. Oportunidades, né? Agora vamos, né, Charles Eames, aquela frase, a necessidade faz o design, né? O que aconteceu aqui? Foi um erro de tecelagem. Eu fiz essa tecelagem aqui, esse tear, eu tentei um outro tear que não era o manual, e é um tear de pinça. E o que aconteceu que as auréolas ficaram todas assim. Mas eu achei lindo aproveitar. Lindo. Eu já aproveitei em toalha de piscina. Essa daqui, até você teve esse problema de aproveitar e tal, mas as outras, você está fazendo obras de arte na cortina. Sim, não, mas então, essa verdade, eu acho que virou uma oportunidade, com né? Com certeza. Você viu que o meu quadro Tô Tentando, que é o meu lema? Ia ser famoso na sua casa, né? Sou eu, tô sempre tentando. A vida muda. Sabe? Eu sou aberta a mudanças. Eu acho assim que a gente tem que ser aberta às mudanças. Ter liberdade para perder também, porque eu já perdi. Né? Não ficar apegado porque eu perdi, porque eu tinha, porque eu fui. Sabe? A vida continua, né? A vida tá aí para a gente usufruir. E aprender e aplicar esses aprendizados. Então, a cada dia eu tenho aprendido tanto... Né, eu tenho treinado tanto através desse meu lema aí de estou tentando, eu estou aprendendo tanto que tudo muda, né? Porque quando você tem estilo, é estilo. E pronto. Sabe? Você se é decoração, que é tendência, que é. Né? Não, quem tem estilo. Não. É isso, mas é confiar mesmo, né? Confiar no estilo que você não gosta. Existe o certo e não existe o errado. Existe o seu e aquilo que você quer viver, a sua verdade.
Gente, olha que nunca é só uma visita para essa casa, é sempre uma experiência, um encontro maravilhoso. Eu amo tanto você, pessoal, que você soubesse. Também. Obrigado. É sempre muito bom. Gente, tá aqui de novo, Estúdio Veloz, para vocês seguirem ela. Olha minha blusa. E também tá lindo, ó. E outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem do que você viu aqui, que você quiser perguntar, manda direto mensagem pra Zizi. Sim, claro. A Zizi é ótima, vai responder, não vai? Claro. Aquela clara. Então, um beijo pra vocês, muito obrigado. E agora, Beijão. ela deve fazer um café aqui pra gente, uma água, um suco, alguma coisa, que nós vamos bater mais um papo e eu vou gravar um vídeo pra vocês pra colocar na nossa playlist de membros, porque esse assunto aqui da autenticidade, da coragem, ele vai longe, então eu quero gravar um especial pra vocês, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Obrigada a você. Ai, gente, tchau. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.